Meu nome é Otávio Reis, eu sou pesquisador de ciências paralelas. Eu sou formado em engenharia mecatrônica. Depois eu fiz etnometodologia, um ramo da sociologia que mostra a construção de realidades. Fiz algumas disciplinas de física, filosofia na França. Trabalhei também com uma parte de ciências actuariais, que é estatística e finanças. E viajei bastante aí por vários países, fazendo pesquisas de antigas civilizações, procurando grutas, artefatos, qualquer coisa que mostrasse que a história foi de uma maneira um pouco diferente daquela que a gente tem pensado que foi. Como a gente sabe, a gente tem duas grandes teorias para a origem da humanidade. Existe uma primeira teoria, que é mais científica, que é a teoria da evolução. A teoria de evolução vai falar que as espécies, ao longo de gerações, elas vão se desenvolvendo, evoluindo, vão se transformando em outras espécies. E temos, nessa teoria, um furo que seria, no caso da espécie humana, que seria do elo perdido, porque a gente encontra um primata primitivo e, de repente, a gente já vai encontrar o homem depois já bem mais evoluído. E faltaria, se essa teoria da evolução fosse validada, faltaria encontrar o elo de evolução entre essas duas espécies, que na verdade evoluiu em muito pouco tempo, muitas características, e esse elo a gente não encontra. E nas nossas pesquisas, o que a gente tem encontrado são evidências de que houveram alterações genéticas, e por causa dessas alterações genéticas, que não foram naturais, teriam tido intervenções de outras civilizações, por causa disso, houve essa evolução desse primata com relação ao homem. A gente vai detalhar um pouco melhor isso daqui a pouquinho. E tem a outra teoria, que é a teoria do criacionismo, que é a maioria das teorias dessas religiões maiores que a gente tem aí. O que é a teoria do criacionismo? Eles vão falar que Deus veio e criou o homem, né? Como a gente tem nas três maiores religiões, que o homem foi feito de barro, Adão, aquela história que a gente conhece. Mas existem algumas evidências que têm mostrado que essa história mesmo que é contada, ela já era contada por civilizações anteriores. Então, fazendo pesquisa sobre a história dos egípcios, sobre a história da Babilônia, e mais antigo ainda, na história dos sumérios, a gente vai encontrar esses mesmos mitos de origem da humanidade, os mesmos que são contados nas religiões, só que com contextos diferentes. As traduções foram modificadas. Igual a gente pega, por exemplo, a palavra Adão. A palavra Adão, na verdade, vai falar que é aquele que veio da gleba, aquele que veio da terra. Eles falam que ele veio da argila, né, na versão da Bíblia, por exemplo. A palavra Adão, em sumério, ela quer dizer animais ou gado. Seriam aqueles primatas domesticados, na verdade, na linguagem dos sumérios. E eles falam que ele veio de Titu. Titu, na verdade, se você houve um erro de tradução quando passaram isso para o hebreu, que fala que ele veio da argila, que é ti separim, junto com tu. Quando você pega ti e coloca um tracinho, tu é outra palavra, que é modelar a vida. Então eles falam que um homem, esse Adão, esse gado primitivo, veio de uma vida modelada, de imagem e semelhança. O que pra gente hoje nas pesquisas, a gente identifica isso como sendo processos de clonagem, de engenharia genética. Só que nessa tradução eles tiraram esse tracinho e ficou junto e fica parecendo aquele que veio da argila. Então talvez por isso tenha essa informação que chegou um pouco truncada até hoje. Mas de onde vem, né, essa informação dos hebreus que escreveram o Antigo Testamento, né, que é a Torá? De onde eles tiraram isso? Então tem várias pesquisas de historiadores que mostram que os hebreus, é comprovado pela nossa própria ciência, nem precisa de ser a ciência paralela, que os hebreus eles ficaram cativos na Babilônia durante muito tempo. E a Babilônia, que fica na Mesopotâmia, era o berço da civilização suméria, muito tempo antes. Então a civilização suméria, como nós sabemos hoje, deixou como herança para a gente várias tablets de argila com muitas informações, contando muitas histórias. E nessas informações, eles já contam esses mesmos mitos que a gente encontra, mitos ou histórias, né? Isso a gente não tem como dizer, que a gente encontra na Bíblia. Então a gente vai encontrar o mito da Arca de Noé, ele já existia, vai encontrar o de um bebezinho que foi boiando no rio e depois se tornou rei, que é uma história muito paralela, muito parecida com a de Moisés. E tem muitas histórias, tipo a de Adão, do dilúvio, tudo isso a gente vai encontrar já na história dos sumérios. Então como que a gente acha que essa informação chegou pra gente distorcida hoje? Os sumérios deixaram a cultura deles, a história deles, nessas tablets de argila. Muito tempo depois, quando surgiu a Babilônia, foi na mesma região, eles encontraram essas tablets, existiam sacerdotes que liam esses textos.
como o povo hebreu ele ficou cativo na Babilônia nessa época, eles escutavam essas histórias, mas já não era a língua deles original, já não era o local de origem deles, então eles começaram, quando eles foram liberados, a passar oralmente o que eles tinham aprendido nesse local. Então eles transmitiram essas histórias de boca a boca até que chegou um ponto que eles decidiram escrever. Só que se a gente pensa que hoje, se a gente já conta uma coisa para alguém, ou de geração em geração, as coisas já são tão distorcidas, agora imagina passar uma informação de geração em geração, de algo que eles entenderam de um povo que herdou o conhecimento de outra civilização mais antiga. Então, muita informação foi distorcida, muito erro de tradução nesse momento, e por isso algumas informações assim da nossa origem da humanidade, que hoje pra gente, com relação ao conhecimento científico, parecem absurdas, tipo falar que Adão veio da argila. Então, segundo os textos sumérios, a gente não está falando de um Adão, de uma pessoa, a gente está falando de uma raça inteira, que foi clonada, na verdade, porque existia uma outra civilização que teria vindo dos céus, segundo os textos, teria se instalado na Terra e que precisava de gente para minerar, um minério especial que eles precisavam aqui, e de trabalhar na agricultura para eles terem alimentos. Então eles começaram um processo de clonagem nos primatas, e nesses processos de clonagem eles usaram uma mistura do DNA deles com o DNA desse primata. Quanto mais DNA deles, mais ativos o DNA que a gente chama de DNA lixo, né, que a ciência considera como DNA lixo, e mais desenvolvida ficava a espécie. E durante muito tempo essa espécie ficou trabalhando na mineração e na parte de alimentos. No início foi uma espécie que era puramente clonada, ele era uma espécie estéril. Depois de um tempo eles separaram o sexo e deixaram os indivíduos férteis para que eles pudessem se multiplicar. Então o que contam os sumérios com relação ao mito de Adão? Eles falam que existia um deus, que na verdade não era um deus, era um ser mais evoluído, que vinha de uma outra civilização mais avançada, e esse indivíduo chamado Enki, ele decidiu passar o conhecimento que ele tinha para a humanidade. O que aconteceu nesse momento? Ele era visto como... ele era chamado de a serpente também, porque eles usavam umas roupas, segundo os textos bioneurais, que pareciam umas roupas de peixe. Tanto é que as representações deles parecem sempre que eles são ou répteis ou peixes, por terem escamas. Na verdade eram roupas bioneurais, que a gente chama de roupa-rede, que acendiam segundo o tipo de pensamento, direcionamento que esses indivíduos dessa civilização tinham. Então ele era chamado de a serpente, e ele decide transmitir o conhecimento dos deuses, entre aspas, deuses aos olhos dos humanos, né, que eram bem inferiores a essa outra civilização, então eles eram considerados deuses. Ele convence uma mulher da raça dele a transmitir o conhecimento para a raça adâmica. E qual era o conhecimento que ele queria transmitir? Ele tenta transmitir primeiramente o conhecimento da metalurgia e o conhecimento para se fabricar roupas. Ele tinha a intenção que com isso ele ia minimizar as condições duras de trabalho que o ser humano tinha. Ele achava que ia estar ajudando a civilizar a espécie humana para que eles pudessem fazer ferramentas de trabalho e se vestir melhor, se proteger, né, das condições que eles tinham de vida. Mas o que acontece? O ser humano ele usa esse conhecimento da metalurgia também para fabricar armas. E ele se volta contra os deuses. Então os deuses sumérios eles ficaram furiosos quando souberam que o Enki convenceu a mulher responsável pelo Jardim do Éden, que era uma planície, a transmitir o conhecimento para a humanidade, metalurgia. Então os textos falam, os deuses ficaram furiosos com a serpente por ela ter transmitido à mulher o conhecimento da metalurgia. Então essa frase é a mesma frase que a gente encontra na Bíblia hoje, que fala que Deus ficou furioso quando viu que o homem já não estava mais nu e percebeu que a serpente tinha convencido a mulher de transmitir o conhecimento para Adão, no caso, né? Então a gente vê que na verdade a história é a mesma, o contexto aqui é um pouco diferenciado. Então a gente percebe que nessa origem a humanidade ela não foi aquela criação de Deus tirou do barro e criou uma alma que veio com o corpo. A gente está percebendo que, segundo textos mais antigos, houveram intervenções de outras civilizações de maneira genética, né, de engenharia genética,
para criar essa espécie nossa. Esses textos sumérios indicam também que a Terra tinha sido devastada por alguns eventos que tinham acontecido aqui e que algumas civilizações de fora teriam trazido espécies, plantas, tudo para equilibrar o planeta novamente. Então a gente vê de uma certa maneira como que já houveram interferências de outras civilizações já no momento de criação da nossa espécie, da espécie humana na Terra, e como que eles, de uma maneira ou de outra, influenciaram, que parece, segundo os textos sumérios, que eles fizeram várias intervenções genéticas nessa espécie e raças diferentes, ou grupos diferentes, civilizações diferentes que vieram de fora, teriam feito essas intervenções. Então a gente seria, na verdade, segundo esses textos, um misto de engenharia genética de diferentes raças que vieram de fora da Terra. Qual seria a fonte? As pessoas perguntam qual seria a fonte dessas informações. Bom, como eu estava falando, de onde os hebreus tiraram essa informação, então eles tiraram a informação do pessoal da Babilônia, que tirou da civilização suméria sobre as tablets de argila, né? Essas tablets de argila, hoje em dia nós não temos muitos tradutores, né, do sumério para as nossas línguas de hoje. Então devemos ter aí uma dezena, talvez, de tradutores no planeta que estudam o sumério. Esses tradutores, a gente tem um aqui no Brasil que é muito conhecido, que é o mais conhecido de todos, que é o Zecaria Sitchin, que lançou vários livros e quem propagou mesmo, quem popularizou essa história dos sumérios. Ele teve um papel muito importante para popularizar essas versões antigas. Mas eu não usei muito o Sitchin como fonte de referência, usei mais outros tradutores, como Anton Parks, por exemplo, porque o Sitchin, ele mesmo fala que uma parte das pesquisas dele ele leu nas tablets e outra parte são suposições dele. E como nas ciências a gente não pode trabalhar com suposições, a não ser que elas estejam muito bem embasadas, e ele não separa nos livros dele qual parte seria uma pesquisa dele que ele encontrou nos textos e qual outra parte que seriam as suposições dele. Então a gente vai lendo o livro dele e não consegue separar, ele vai fazendo as deduções dele junto com as traduções. Então nesse sentido eu li sim os livros do Sitchin, mas eu não usei como referência porque não me daria recuo necessário, nem neutralidade de pesquisa para que eu pudesse ter uma informação mais sólida. Então eu trabalhei bastante com um outro autor, que é o Anton Parks, que ele escreveu os primeiros livros dele, eu também não achei bons, eles eram completamente fora de uma pesquisa do tipo de metodologia científica, mas os últimos livros dele, de tradução, ele pega as tablets, ele bate a foto das tablets, coloca no livro, embaixo das tablets ele faz uma tradução literal, sem interpretação nenhuma, para que a gente possa saber o que está escrito ali. Depois disso ele dá a interpretação dele e logo abaixo ele cita os outros tradutores, quais as interpretações dos outros e por que ele defende a ideia dele e por que ele não defende a do outro. Então eu achei que ele fez um estudo muito bom assim, em termos de neutralidade, porque primeiro ele dá a chance para da gente mesmo fazer a nossa própria ideia, ter a nossa própria interpretação antes mesmo de ler o que ele acha, as suposições dele. Depois, quando a gente lê as suposições dele, já tendo consciência de que são suposições, a gente ainda pode comparar com as dos outros e ver o que a gente acha nas nossas pesquisas. E essas informações dele também são as que batem mais com esse grupo nosso de pesquisas que a gente faz de ciências paralelas, com as informações que nós recebemos de alguns parceiros que nós temos. Então, nesse sentido, eu achei melhor trabalhar com esse autor. Então, pessoal, eu gostaria de convidar a todos para dar uma pesquisada nesse assunto, que eu acho extremamente interessante. Quanto mais a gente pesquisa isso, mais a gente vê que o nosso passado não foi daquele jeito que a gente imagina que foi, mais a gente percebe vários eventos históricos que poderiam ter sido de uma maneira diferente da que a gente acha que foi, e mais a gente vê que o nosso mundo hoje talvez não seja exatamente como a gente acha que ele é. E nesse sentido, eu acho muito importante a gente dar uma lida nessa história dos sumérios, porque é um dos berços, né, da nossa civilização. A ciência normal considera como sendo o berço, mas nas ciências paralelas a gente acha que houveram já outras civilizações anteriores, mas é uma das primeiras civilizações que nos fornece muita informação sobre o nosso passado, muitas informações que são válidas ainda hoje. Elas servem para abrir bastante a nossa consciência, a nossa visão de mundo, para o pessoal que se interessou nessa parte de origem da humanidade ou sobre as histórias dos
dos deuses sumérios, né? Que na verdade a gente, quando fizer uma pesquisa, por exemplo, também com os deuses egípcios ou com os deuses gregos, nós vamos conseguir perceber que os deuses talvez sejam os mesmos, mas apenas com nomes diferentes. Então, por exemplo, o Enki, na mitologia suméria, ele corresponde, por exemplo, ao Hades na mitologia grega, que seria, por exemplo, no Osíris, ou Ptah nos deuses egípcios. Então, quem pesquisar bastante essa parte de Antigo Testamento, pesquisa também a parte dos deuses egípcios e pesquisa também a história dos deuses da Babilônia e dos deuses sumérios. Vocês vão perceber que vocês vão ler textos idênticos, mostrando locais com o mesmo nome e personagens com nomes muito parecidos, que mudam às vezes uma letra, algum erro de tradução, alguma coisa, mas histórias muito semelhantes. E a gente vai conseguir perceber uma coisa que eu achei muito interessante, que na Bíblia tem momentos que a gente vê um Deus muito bondoso com a humanidade e em outros momentos que a gente vê esse mesmo Deus sendo muito duro com a humanidade. E quando a gente pesquisa esses eventos na história egípcia e na história suméria, a gente vai achar os mesmos eventos, mas de personagens diferentes. Todas as vezes que a gente encontra o Deus bondoso com relação à humanidade, a gente vai achar normalmente informações dos egípcios ou de Osíris, e nos sumérios a gente vai achar as histórias de Enki, as mesmas histórias. Quando a gente pesquisa um Deus mais duro com a humanidade, se a gente pesquisar nos egípcios, a gente vai achar as informações sobre Sete, e quando a gente pesquisar nos sumérios, a gente vai achar as informações sobre Enlil. Então é muito interessante como essa Bíblia que a gente tem hoje, o Antigo Testamento pelo menos, que a gente pesquisou mais a fundo, parece um resumo de várias histórias que a gente encontra nos textos egípcios e nos textos sumérios. É como se um povo que tivesse escutado várias histórias de deuses, quando eles decidiram criar uma religião monoteísta, então eles precisavam de ter um Deus só, eles fundiram todos os deuses num só. E por isso a gente acha um texto em que mostra que Deus tem comportamentos tão diferentes com uma mesma humanidade. Então, para quem quer aprofundar mais sobre isso, eu convido a ler esses livros todos sobre os sumérios, por exemplo. Existem vários já na literatura em português no Brasil. E tem um artigo meu também no site Ciências Paralelas, deve ter umas 30 páginas, que resume um pouco essa história. E quem sabe aí, numa outra oportunidade, a gente não pode aprofundar mais um outro assunto com relação a isso. Obrigado.